Olá, espero que todos estejam muito bem, né? Então nós vamos dando continuidade aos nossos assuntos, né, moçada? Assuntos que estão lá no nosso livro, tá? Então, meus queridos, assim, ó, para a aula de hoje, moçada buena, nós vamos tratar da parte de hidrografia brasileira, tá? E esse assunto, moçadinha, ele é relacionado também ao que a gente já vem trabalhando, que é a questão dos domínios morfoclimáticos brasileiros. Quando se fala, então, só para relembrar-los em domínios morfoclimáticos, né, nós estamos falando daquela associação entre os 5 elementos. Nós temos lá a hidrografia, nós temos lá a vegetação, nós temos lá os solos, nós temos lá o relevo e nós temos lá o clima. Então, os domínios morfoclimáticos, eles são formados por pelo menos esses 5 elementos naturais, segundo o classificador, né, o geógrafo Aziz Nassib Absaber, como nós já vimos, né? Então, moçada buena, quando se fala em águas no Brasil, antes de qualquer outra coisa, é importante que se diga que no Brasil nós temos uma disponibilidade muito boa, se comparado ao que se tem pelo mundo afora, né? Se nós pegarmos o Oriente Médio, por exemplo, uma região totalmente seca, totalmente complicada em relação à questão da água, né? No Brasil, moçada, nós temos 12%, segundo os pesquisadores, 12% da água doce existente no planeta, tá? Agora vejam, quando se fala que nós temos 12% das águas doces do planeta, né, parece que é algo infinito, né, moçada? Parece algo infinito. Na verdade, não é algo infinito, tá? Se nós prestarmos um pouquinho atenção no nosso dia a dia, nós vamos perceber que muitas vezes os recursos hídricos, né, eles não recebem a devida atenção, tá bem? E nós temos diversas atividades com desperdício de água e com poluição desse recurso. Eu já vi questões em provas, moçada, cobrando essa possibilidade, uma falta generalizada de água no Brasil, né? E cobrando o que poderia motivar essa falta d'água. Né? E como resposta, moçada, o que se tinha era que uma falta d'água generalizada no Brasil, ela poderia acontecer por mau uso, má gestão dos recursos, né? E poluição, tá? Poluição, má gestão e desperdício exatamente do recurso que é abundante por enquanto no território nacional. Agora, outra coisa importante para a gente ressaltar é que exatamente naquelas áreas do país onde se tem densidades demográficas maiores, né, é exatamente nessas áreas que também se tem as maiores carências relacionadas à água. Tá? Então, vejam que se nós pegarmos essa tabelinha de baixo aqui, ó, que é do IBGE e da Agência Nacional de Águas, a ANA, tá, moçada? Fica bem clara a situação. Vejam, na região norte do Brasil, nós temos quase 70% da água, né? E a região norte do Brasil é uma região de densidade demográfica extremamente baixa, tá bem? Se nós pegarmos a região nordeste, que já tem uma densidade muito mais alta, muito mais elevada do que a região norte, vocês podem perceber que o percentual de água já é bem menor. Então, na real, gurizada, assim, o que a gente pode dizer é que não há uma distribuição regular desse recurso pelo território nacional. E isso é um dos problemas. Tá? Onde mais se precisa é exatamente nessas áreas que menos se tem águas, beleza? Mas assim, o que é bom entender também é que essa ideia de mananciais hídricos, ela vem atrelada à ideia também de ciclo da água, né, moçada? O ciclo da água é aquela circulação que nós temos entre a atmosfera, a superfície, oceanos, água subterrânea, rios, enfim, né? Então vocês podem perceber que o ciclo da água possui uma série de estágios, né? Nós temos aqui processos de evaporação, nós temos processos de condensação, nós temos processos de precipitação. Após a precipitação, infiltração dessa água no solo, abastecimento de lençóis freáticos, né? Os lençóis d'água subterrâneos e assim por diante. Então, esse ciclo aqui, moçada, ele é um ciclo contínuo, tá? Nós não temos propriamente nem mais nem menos água do que que tínhamos há 500 anos atrás, certo? Nós não teremos quantidades consideráveis nem para mais nem para menos daqui a 500 anos de água no território brasileiro e também no mundo, né? O que nós temos com relação à água é exatamente as questões relacionadas ao mau uso, né, à poluição. Então, futuramente, talvez tenhamos situações mais dramáticas do que já temos hoje, exatamente em relação
a poluição dos recursos, né, antes de qualquer outra coisa, beleza? E aqui do ladinho vocês podem ver, nós temos uma figurinha que ela demonstra como a água ela não está exatamente bem distribuída, né, no nosso planeta. Vejam que nós temos aqui, 97,5% da água do planeta é água salgada. Tá? Apenas 2,5% é água doce, água bebível. Tá? Então, meus queridos, assim, nós não podemos dizer que há no planeta muita água doce, muita água aproveitável, enfim. Né? Se nós compararmos com o que nós temos de água salgada, fica claro que a quantidade de água doce não é tão grande quanto nós pensamos. Né? Então, moçada buena, dessa água doce que nós temos, né, essa água doce ela está distribuída em calotas polares, em água subterrânea, rios e lagos e outros, né? Como a atmosfera, por exemplo, enfim. Então, gurizada, vejam que nas calotas polares, desse percentual, ou desse montante que dá 2,5%, né, quase 70% está exatamente nas calotas polares, ou seja, é água de difícil acesso. Tá bem? Água doce nas calotas polares, no entanto, de difícil acesso. Da mesma forma, gurizada, vocês podem perceber que 29% dela está nos lençóis subterrâneos, que também é de difícil acesso. Tá? Então, vejam que não há essa disponibilidade toda como nós temos a impressão quando olhamos por aí. Tá? Ainda, moçada, 0,3% é rios e lagos. Então, por mais que tenhamos a impressão de que há rios e lagos assim, em abundância total pelo território nacional e também pelo mundo, né? Não é exatamente isso. De toda aquela água doce que existe disponível, né? Nós temos apenas 0,3% dessa água em rios e lagos, ou seja, água de fácil acesso, tá bem? Então, só para dar esse panorama inicial para vocês aqui, com um slidezinho, certo? E aí, gurizada, assim, vocês vão perceber por meio desse slide, então, como eu já havia falado, que quando se fala em ciclo da água, nós estamos falando em um conjunto, uma série de transferências, né, de água e também de energia entre a atmosfera, a superfície, o subsolo, enfim. Né? Quando se fala em concentração de água pelo mundo afora, vale ressaltar novamente que nós temos mais de 90% nas calotas polares, água de difícil acesso, né? Vale também ressaltar em relação ao Brasil que, apesar de termos 12% das reservas hídricas do mundo, essas reservas não estão bem distribuídas, estão, na verdade, bem concentradas na região norte do Brasil, como não é novidade para ninguém, né? Região norte do Brasil, aquele clima equatorial, região próxima à linha do Equador, bacia amazônica, né? Aquífero Saga, então tudo isso faz com que tenhamos essa grande concentração na Amazônia brasileira. Passando adiante, em relação àquilo que eu dizia para você sobre o consumo de água no Brasil, é importante a gente ressaltar que o brasileiro não é um povo assim que tenha muitas preocupações com relação à água. Tá? Segundo especialistas, para nós brasileiros, um número mágico, assim, um número ideal seria 110 litros de água por dia por pessoa. Se nós tivéssemos isso, por todo o território nacional, as questões relacionadas à água estariam resolvidas, né? Mas nós não temos, né, moçada? Na verdade, em alguns lugares falta, em outros lugares sobra, tá? Mas, na média, né, na média, o brasileiro consome um pouco acima de 200 litros de água por dia, tá? Aí vocês podem estar pensando, tá, mas onde é que vai essa água toda, né? Claro, isso aqui é uma média, né, moçada? Na verdade, alguns consomem mais, como eu já coloquei, outros menos, enfim, tá? E só para vocês terem uma ideia, olha só, 48% dos brasileiros admitem que usam água com um pouco controle. Tipo assim, aquele banho de 1 hora, né? Lavar o carro e deixar a mangueira correndo água o tempo todo, né? Dar descarga no banheiro, assim, sem grandes preocupações a toda hora. Então, tudo isso, moçada, envolve esse gasto com lavar a louça, né, moçada? Lavar a louça em casa com a torneira aberta, escovar os dentes no banheiro com a torneira aberta. Então, tudo isso acaba elevando a média de consumo de água no território nacional. Mas ainda assim vale ressaltar, olha só, nós estamos entre os 6 países do mundo que mais têm reservas de água doce
na face da Terra, né? Bom, seguindo ali, olha só. Onde está essa nossa água, então, como eu dizia anteriormente, né? Logicamente, né, moçada? Logicamente que as atividades agropecuárias, elas consomem mais água. Basta vocês olharem uma plantação de arroz, por exemplo, uma lavoura de soja com pivô, com irrigação, enfim, vocês vão perceber que é muita água que se utiliza para a produção agropecuária. Tá? Então, vocês estão vendo aqui o valor, ó, de 82,8% do uso da água, né, está nas atividades agropecuárias. E não pensem que é só aquilo que a gente vê. Na verdade, as plantas, né, elas utilizam a água, fazem evapotranspiração, enfim, elas utilizam essa água para poder produzir grãos, enfim, aquilo que a gente quer que elas produzam, né? Então, moçada, mas assim, vejam, a gente não tem ideia, às vezes, do quanto que se gasta para produzir 1 quilo de arroz, uma taça de vinho, 1 quilo de carne, né? Então, dei uma olhadinha aqui, ó. Para 1 quilo de carne, se gasta 17.100 litros d'água, tá? Então, é muita água mesmo, né? Depois, vejam, para se produzir 1 quilo de carne de frango, 3.700. Para se produzir uma xícara de café, 140 litros d'água. Uma taça de vinho, 120 litros d'água. Então, na verdade, moçada, percebam que tem muita água que a gente não vê, né, naqueles produtos que a gente consome, tá bem? Aí depois vem o abastecimento humano com 10%, a indústria com 7% aproximadamente, mas assim, o que vale ressaltar é basicamente o primeiro, assim, né, para a gente guardar. Não precisa guardar o percentual, mas é bom guardar na cabeça que as atividades agropecuárias são exatamente aquelas que mais consomem o líquido, né, no mundo, pelo mundo afora e também no nosso território, no Brasil, né? Seguindo adiante, gurizada, olha só. Como eu estava dizendo para vocês, no Brasil nós temos 12% da água doce do mundo. Essa água doce ela não está apenas na superfície, né? Nós temos também água de subsuperfície, ou seja, lençóis subterrâneos, né? Águas subterrâneas, os nossos aquíferos, né? Mas assim, como é que funciona um aquífero antes de qualquer outra coisa? O aquífero nada mais é do que um conjunto de rochas que podem ser porosas ou fraturadas, né, que armazenam a água subterrânea. Na verdade, a água subterrânea ela não se encontra num grande vazio no subsolo. Até pode acontecer, mas normalmente, moçada, as águas elas ocupam os chamados aquíferos porosos ou os chamados aquíferos fraturados, né? São fraturas ou poros de rochas que são embebidos, são cheios d'água. E é de lá que nós extraímos a água subterrânea com poços, enfim, né? Poços freáticos, poços confinados, enfim, como vocês quiserem exemplificar aí, tá? Mas é fato o seguinte, ó, essa água subterrânea, ela se infiltra a partir de água de chuva, tá? Ela ocupa os poros e as fraturas dessas rochas, beleza? E essa água, ela para sobre uma camada de rocha impermeável. A partir daqui ela não desce mais, a força da gravidade não consegue fazer com que ela desça mais, né? E aí nós temos uma espécie de inundação no subsolo, né? Inundação de rochas porosas e fraturadas, como eu disse, e esses são os lençóis d'água subterrâneos, tá? Bom, esses lençóis subterrâneos, eles são abastecidos pela chuva, como eu já disse, e há um certo valor de recarga. Nós não podemos sair extraindo água de qualquer maneira, porque esses lençóis podem sim secar, eles podem secar sem a menor sombra de dúvida, se nós tivermos uma retirada de água maior do que a chuva consegue repor, tá bem? E outra coisa importante, gurizada, é que, apesar da água subterrânea estar protegida por camadas de solo e rocha, né, também podem se infiltrar poluentes em direção a esses lençóis subterrâneos, né? Então, moçada, esses poluentes, eles vêm das mais diversas atividades que nós temos em superfície. Tá? Atividades potencialmente contaminantes, como, por exemplo, agricultura com utilização de agrotóxicos, né, defensivos agrícolas. A gente pode ter óleos de combustíveis, enfim, se infiltrando a partir de vazamentos em postos de combustíveis. A gente pode ter o chamado necrochorume, né, moçada, que é aquele líquidozinho que sai das pessoas que morrem, né, certo? Então, esses líquidozinhos chamados necrochorumes, eles podem se infiltrar. O próprio chorume do lixo, né, das áreas de lixões, especialmente, o próprio chorume pode se infiltrar também, e esse chorume também pode ser um agente degradante,
de água subterrânea. Então, na verdade, gurizada, nós precisamos cuidar, né, daquilo que se faz em superfície, né, para evitar a contaminação daquilo que está em subsuperfície. Uma outra fonte bastante importante de contaminação de água subterrânea é a fossa sanitária. As fossas sanitárias, moçada, as fossas sépticas, né, lá para onde vão os dejetos lá, né, dos diversos banheiros que nós temos por aí, certo? Então, moçada, essas fossas, se sofrerem rachaduras, enfim, elas também podem ser fontes pontuais de contaminação de lençóis subterrâneos. Trocando em miúdos, moçada, a gente pode afirmar o seguinte: água subterrânea, ela está protegida por camadas de solo e rocha. Então, a contaminação é mais difícil do que aquela que está do que a água de superfície, tá? Mas, ao mesmo tempo, né, moçada, a descontaminação também é mais difícil, porque tem essas camadas de solo e rocha sobre essa água. Então, na verdade, o ideal é nós termos cuidado com aquilo que se faz em superfície, né, com as atividades, com aquele uso e com aquele manejo que se faz dos solos em superfície, né, para evitar que os contaminantes cheguem até o lençol subterrâneo. Beleza? Aí seguimos adiante. Falando em água subterrânea, já que agora nós sabemos um pouco melhor do que se trata, né, moçada? Vale a gente ressaltar que nós temos dois grandes sistemas de água subterrânea no Brasil. Tá? Aqui bem pontual, agora bem coisa de Brasil mesmo. Dois sistemas. Nós temos um sistema que é chamado de SAG, que é o Sistema Aquífero Guarani, que é o que vocês estão vendo aqui, e um outro sistema que é chamado de SAGA, que é o Sistema Aquífero Grande Amazônia, antigamente chamado de Alter do Chão. Tá? Bom, do que se trata o Aquífero Guarani, moçada? Esse aqui, ele é um dos maiores reservatórios de água subterrânea da face da Terra. Ele está no Brasil, em 8 estados brasileiros, como vocês podem ver aqui, começando pelo Mato Grosso, chegando até o nosso Rio Grande do Sul. Tá? E, além disso, ele está em 3 países vizinhos. Né? Vocês podem ver aqui, ó, Uruguai, Argentina e Paraguai. Então, ele é transfronteiriço. Ele não respeita os limites territoriais entre os países, né? É uma grande massa d'água subterrânea que é transfronteiriça e que está embebendo exatamente rochas porosas, rochas areníticas, tá bem? Então, gurizada, olha só o que acontece aqui. Nós temos aqui, ó, nesse grande manancial subterrâneo chamado de SAG, né? Aquela necessidade de, para melhor conservação do manancial, planejamento conjunto. Né? Os 8 estados brasileiros precisam pensar essa preservação e os 3 países vizinhos também precisam se integrar ao Brasil, né? Para que se faça essa conservação, essa melhor preservação do manancial Aquífero Guarani. Bom, o manancial Guarani está poluído? Até o presente momento não se tem informações sobre grandes focos de contaminação. Né? Logicamente que pode acontecer por aqueles contaminantes que eu falei anteriormente para vocês. Tá? Bom, mas assim, é importante ressaltar que o sistema Aquífero Guarani, ele não se trata somente de uma grande massa d'água, né? Tem todo um conjunto geológico associado a ele. Tá? Então, esse conjunto geológico ele funciona assim. Ó. Nós temos sobre o manancial Guarani, nessa parte verde que vocês estão vendo aqui, nós temos a extensão do Guarani, certo? Então, nós temos sobre o manancial Guarani, em grandes áreas do manancial, capas de basalto, capas de rocha basáltica, aquela pedra de calçamentos paralelepípedos, né, moçada, que se formam a partir de processos de vulcanismo, né? Então, aqui, na bacia sedimentar do Paraná, onde está o nosso manancial Guarani, no passado, moçada, na era mesozoica, nós tivemos grandes áreas de areia, grandes desertos, chamados de deserto de Botucatu. Sobre esses desertos, ainda no tempo do Pangeia, no tempo que nós tínhamos uma única massa de terras no globo terrestre, ainda no tempo do Pangeia, nós tivemos grandes derrames de lavas vulcânicas sobre essas rochas areníticas, né? Sobre essa areia desse deserto de Botucatu. Essa areia foi compactada, dando origem ao arenito Botucatu. Tá? Então, é exatamente nesse arenito que está a água subterrânea, que está o nosso manancial Guarani. Então, quer dizer, vejam o seguinte, o que nós temos aqui?
nós temos uma camada, por baixo de tudo, de rochas impermeáveis. Sobre essas rochas impermeáveis estão as rochas de areia, arenito da formação Botucatu, onde a água está armazenada, e sobre esses arenitos da formação Botucatu, nós temos uma outra formação, que é de rochas basálticas, que é chamada formação Serra Geral. Então, em meio a esse conjunto geológico, esses pacotes geológicos aí, é que nós temos o nosso grande manancial Guarani, né, cheinho da água disponível para a gente fazer a utilização. Como eu estava dizendo para vocês, na verdade, não está só no Brasil, ele é transfronteiriço. No Brasil está um total de 840 mil quilômetros de extensão do Guarani, né? No Paraguai, 58 mil quilômetros, no Uruguai, 58, na Argentina, 255, total 1,2 milhão de quilômetros quadrados ali, é a extensão do nosso manancial Guarani. Tá bem, moçada? Então vejam que, como eu disse a vocês, ele é transfronteiriço, mas a maior parte dele está em território nacional, está em território brasileiro. Então nós temos mais essa sorte, né, de termos aí o nosso grande manancial Guarani, né, que está entre os maiores da face da terra, a maior parte dele aqui no território nacional. Beleza? Só para falar um pouquinho mais sobre o abastecimento do manancial Guarani, eu coloquei essa outra figurinha aqui, ó, que demonstra a água da chuva, né, caindo sobre o solo, essa água se infiltrando e abastecendo o manancial a uma velocidade média de 2 metros por ano. Então vejam que o processo é muito lento, né? A infiltração da água no solo é mais ou menos, isso depende muito do tipo de rocha, né? Mas é aproximadamente 2 metros por ano que a água consegue avançar, né? E apenas 2% da chuva é absorvida e acaba abastecendo o manancial. O resto escoa em superfície, chega a rios, chega ao oceano, evapora, vai para a atmosfera novamente e assim vai. Mas sempre é bom lembrar, né, moçada, que a água dos mananciais subterrâneos, essa água não veio do nada. Essa água, ela é água infiltrada de superfície que abastece o lençol. Repito para vocês, é daí que vem a importância de preservar, de termos atividades saudáveis na superfície, né? Para evitar que as coisas ruins também cheguem até o manancial subterrâneo. Beleza? Aqui eu coloquei alguns complementos para vocês, né, meus queridos? Como, por exemplo, algumas informações sobre o aquífero Guarani, Mercosul, Botucatu. Até não falei sobre o nome aqui, ó, moçada. Olha só, Guarani faz alusão aos povos, aos índios guaranis que habitavam a região onde está o manancial Guarani. Mercosul faz alusão exatamente ao acordo comercial, o Mercosul, né? E Botucatu faz alusão ao tipo de rocha que está embebido, tipo de rocha onde a água fica armazenada, a água do Guarani fica armazenada, tá bem? Então, olha só, aqui, ó, mais umas informações. Número 1, por exemplo, ó, além do Guarani, sobre a superfície de São Paulo, há um outro manancial chamado aquífero Bauru, tá? Que também é bem menor que o Guarani, mais superficial também em São Paulo, mas é uma fonte importante ali de abastecimento. 2, o líquido escorre muito devagar pelos poros da pedra, ou seja, moçada, essa pedra de areia, essa rocha arenítica chamada Botucatu, ela, além de ser porosa, ter poros onde a água fica armazenada, ela também é permeável, a água percola no interior dela. Então quer dizer que uma poluição que aconteça na Argentina pode chegar ao Brasil. Uma poluição que aconteça aqui no Brasil pode chegar na Argentina. Por isso, né, o bom planejamento precisa ser feito em conjunto, em parceria. Beleza? Planejamento no sentido de preservar o manancial. Bom, nas margens do aquífero existem processos de erosão dessa rocha de arenito, né, onde aparecem afloramentos dessa pedra. Isso aqui, no número 3, moçada, só quer dizer o seguinte, ó, meus queridos, que essas áreas de afloramento do arenito são as áreas onde o manancial está mais desprotegido, porque é exatamente a rocha que armazena a água que está aparecendo na superfície. Então, por ali é mais fácil de acontecer a infiltração de poluentes também. Onde está essa rocha? Esse azulzinho aqui, ó, são as áreas de afloramento nas bordas do manancial Guarani. Beleza? Então tá, seguindo adiante. A cada 100 metros de profundidade, a água sobe 3 graus Celsius, tá? Então, meus queridos, pode não, é assim, né? Na medida em que a gente vai mais para as partes profundas da Terra, a gente tem aumento de temperatura.
certo? E, logicamente, a água também acaba aumentando, tendo a sua temperatura aumentada por conta disso. Isso se chama grau geotérmico, tá? A cada mais ou menos 33 metros, 34 metros de profundidade, a gente tem 1 grau de temperatura a mais, beleza? Então, quer dizer que se nós tivermos água a 1.000 metros de profundidade, pode-se ter água quente? Sim, pode-se ter água quente, beleza? Seguindo adiante. Ó, aquilo que eu dizia para vocês. Nós temos no Brasil 2 grandes sistemas, né? O que nós já falamos, que é o Aquífero Guarani, chamado de SAG, Sistema Aquífero Guarani, toda essa grande extensão aqui, e o SAGA, Sistema Aquífero Grande Amazônia. Qual é a diferença fundamental entre os dois? Em termos de extensão, em quilômetros quadrados, o alter do chão é muito menor do que o Guarani. Fica claro isso nesse mapa, né? Agora, em termos de quantidade de água, moçada, o alter do chão, segundo os pesquisadores, ele acaba tendo muito mais líquido do que o próprio Guarani, tá? Então, a gente pode dizer o seguinte, que o sistema SAGA é um sistema totalmente nacional, até tem um mapa melhor aqui embaixo, ó, é um sistema totalmente nacional, e que o sistema SAG, ele é um sistema transfronteiriço, né? Como vocês podem ver aqui em cima, tá? O sistema SAG, ele é nacional, e o sistema SAGA, ele é transfronteiriço. Então, vocês podem perceber quais são os estados também que são abrangidos, né? Esses mapas aqui, eles demonstram isso claramente. Até isso aqui, ó, moçada, esse segundo mapa aqui, são algumas estimativas que já estão sendo feitas, de que ele é muito maior do que propriamente o primeiro, tá? Mas, por enquanto, a gente pode dizer que ele é totalmente brasileiro, beleza? E em termos de volume d'água, olha só, nós temos aqui, ó, moçada, 162 mil quilômetros cúbicos no sistema SAGA e 39 mil quilômetros cúbicos no sistema SAG. Então, na verdade, meus queridos, vejam que o sistema SAGA acaba tendo mais líquido, como eu já havia falado, do que o sistema SAG. Beleza? Aqui mais umas informações para vocês, né, mostrando claramente aqui quais são os estados abrangidos pelo sistema SAGA, né? E aí nós vamos seguindo adiante. Beleza? Gurizada, então, como eu estava dizendo para vocês, nós temos essas bacias subterrâneas do território nacional, que são gigantescas, né? 2 grandes sistemas, especialmente, que é o SAG e o SAGA, tá? Mas, além disso, nós temos bacias hidrográficas. E essas bacias hidrográficas, gurizada, superficiais, né, são compostas por água superficial, além de elas serem importantes no abastecimento humano, na irrigação, né, lavagem das mais variadas coisas, né, na agropecuária, dessedentação humana, enfim, né, moçada, para tudo isso, na indústria, enfim, né, além de elas serem importantes para tudo isso, né, meus queridos, elas também são importantes na geração de energia. Você sabe que o Brasil, da energia elétrica que nos ilumina, a maior parte dela, em torno de 80%, vem das fontes hídricas, ou seja, da força das águas por meio de hidrelétricas. Tá bem? Então, eu estou falando da energia elétrica, não do total de energia do Brasil, né? No total de energia, o petróleo ainda é o primeiro, tá bem? Mas da energia elétrica, quem mais fornece energia elétrica é o sistema hídrico, né, moçada? São as hidrelétricas brasileiras. Nós temos grandes centrais hidrelétricas, nós temos também PCHs, que são pequenas centrais hidrelétricas, certo? As pequenas centrais são mais locais, tá bem? E as grandes centrais hidrelétricas fazem parte ali do sistema elétrico nacional, jogam energia para o sistema e é distribuído para todo o Brasil. Beleza? Então, olha só, qual é a moral de uma bacia hidrográfica? Como é que funciona uma bacia? Uma bacia é um conjunto, né, drenado por um rio principal e uma série de afluentes e subafluentes. O rio principal é esse maior, que vocês estão vendo aqui, tá? Os afluentes são os segundos maiores e os subafluentes são os terceiros maiores. Tá? Então aqui nós temos uma grande bacia, como vocês estão vendo, quem abastece as grandes bacias são a água que vem da atmosfera, as chuvas especialmente, mas também a água subterrânea colabora com esse abastecimento, beleza? E aí nós podemos fazer uma subdivisão das nossas bacias em primárias e secundárias. As primárias são aquelas mais importantes, são as principais, as gigantescas, né? Aquelas que contam com um grande rio principal e uma série de afluentes e subafluentes.
E as secundárias são aquelas menores, que estão mais no litoral brasileiro, né? E que contam com vários rios que correm paralelo uns aos outros. Então nós temos, por exemplo, a Bacia do Norte e Nordeste, Bacia do Leste, Bacia do Sul, Sudeste e assim vai. Como vocês podem ver nesse mapão aqui que eu coloquei para vocês e que também está no livro de vocês, tá? Então, gurizada buena, vejam assim, ó. Segundo a Agência Nacional de Águas, segundo o IBGE, nós temos no Brasil 12 grandes bacias, né, que vocês podem vê-las espacializadas aqui sobre os mapas. Claro que as maiores, mostradas as primárias, as principais, nós temos aqui a Amazônica, Araguaia, Tocantiana, Paraguai, Paraná, Uruguai, enfim, né, São Francisco. E aqui no litoral nós temos uma série de pequenas e comparadas às outras, logicamente, né? Pequenas bacias onde vários rios correm em paralelo, como eu disse, e que são chamadas de secundárias. Eu vou focar nesse momento, pessoal, mais na geração de energia, mesmo relacionada às bacias hidrográficas, né? Que nós temos no território nacional, tá bem? Então, assim, olha só, o Brasil não tem, como alguns dizem por aí, o maior potencial para geração de energia da face da Terra, né? O maior potencial está com a China, certo? Tem 13% do potencial mundial para geração de energia a partir da força das águas. A Rússia vem em segundo e aí vem o Brasil em terceiro. Mas ser o terceiro colocado, moçada, é uma colocação excelente, né? Nós temos uma capacidade gigantesca. E essa nossa capacidade para geração de energia a partir da força das águas ainda é subaproveitada, né? Nós não temos um total aproveitamento. Tem bacias, como é o caso da bacia amazônica, onde menos que 2% da capacidade de geração de energia é aproveitada, né? Bacia do São Francisco não chega a 30%. Né? Bacia do Tocantins não chega a 40%, e assim vai. Então, na verdade, nós temos ainda um grande potencial para ser explorado no que se refere à geração de energia. Beleza? Seguindo adiante aqui, esse gráfico de pizza aqui, né, moçada, mostra para vocês os percentuais e o que nós podemos pensar para uma prova sem ficarmos decorando nada. É assim, olha, o Brasil tem um potencial gigante, se encontra entre os maiores do mundo no que se refere à capacidade de geração de energia elétrica, né? Claro que uma capacidade não instalada, tá? Capacidade não instalada, mas temos um grande potencial que pode ser explorado ainda. Beleza? E aí, vejam, moçada, falando em geração de energia, é necessário que a gente toque no assunto matriz energética. Tá bem? O que é uma matriz? O que é a matriz energética de um país? Matriz energética se refere ao conjunto de fontes geradoras de energia que abastecem o país. Tá? Então nós temos assim petróleo, nós temos gás natural, nós temos água, madeira, bagaço de cana, tudo isso forma esse conjunto ali que abastece o território nacional. Mas antes de qualquer outra coisa, de colocar os percentuais ali, como vocês já estão vendo, eu quero colocar o seguinte a vocês. O diferencial que o Brasil tem em relação a outros países é que nós temos quase 50% da nossa geração de energia que é feita através de fontes alternativas, de fontes limpas de energia. Tá? Quando eu falo fontes limpas, eu estou falando fontes renováveis de energia. Né? Aí entra o sol, energia solar, que cada vez mais é aproveitada aqui no Brasil, a própria madeira, o próprio bagaço de cana, o próprio álcool combustível feito a partir da cana-de-açúcar, né? Então, moçada buena, vejam que essa é uma diferença que nós temos em relação ao mundo. Uma grande capacidade e um grande aproveitamento de fontes alternativas de energia, que são fontes renováveis. Essa é a ideia. Vocês podem ver no gráfico aqui embaixo, ó, enquanto o mundo, né, moçada, gera mais de 80% da sua energia com as fontes não renováveis, nós, Brasil, geramos quase 50% da nossa energia com fontes renováveis. Tem até algumas publicações que dizem que o Brasil tem 60%, gera 60% da sua energia com fontes renováveis. Os dados da Agência Internacional de Energia dizem que o Brasil tem mais de 60% da sua geração a partir de fontes renováveis. Eu preferi pegar os dados aqui do Ministério de Minas e Energia, que é nosso, né? Então, é melhor pegar dados de fontes brasileiras para as provas, né, de vocês, até porque o assunto aqui é geografia do Brasil. Então, eu prefiro colocar os dados fornecidos por fontes de pesquisa brasileiras. Beleza?
Seguindo adiante, gurizada, olha só. Então, como eu disse a vocês, esse é o nosso diferencial. Mas assim, em primeiro lugar, ainda na geração total de energia, vem o petróleo, com 38% de geração. Tá? Quando eu falo em energia, eu estou falando de energia geral, não somente de energia elétrica. Estou falando de fontes primárias e secundárias. Tá? O segundo vem a hidroeletricidade, que no total responde por 15%. Né? Mas se nós pensarmos somente em energia elétrica, se aproxima dos 80% de toda a energia que é gerada. Aí depois nós temos aí a cana-de-açúcar, a madeira e assim vai. Aqui estão os percentuais, né? E os numerozinhos vermelhos correspondem às posições de cada um aí. Tá, beleza? Vamos seguindo adiante. Olha só, com relação às nossas usinas, as grandes centrais hidrelétricas que nós temos no Brasil, algumas merecem destaque, tá? Mas antes disso, quem é que tem? Quais são os países detentores das maiores usinas hidrelétricas do mundo? A primeira, moçada, inegavelmente, é a China, com a usina de Três Gargantas, com geração de mais de 18 mil megawatts de energia. Tá? Em segundo vem Itaipu, com 14 mil megawatts, né, moçada? Só que é bom lembrar que Itaipu não é somente brasileiro, é uma usina binacional, pertence também ao Paraguai, e mais 50% da energia de Itaipu é para o Paraguai, tá? Claro que o Paraguai vende ao Brasil, mas, de qualquer modo, 50% é do Paraguai. Beleza? Aí depois vem Xilodu, que é uma outra usina chinesa, na terceira colocação. E aí depois vem a nossa grande usina de Belo Monte, né? Que foi o último grande projeto criado pelos governos federais ali, né? Para a geração de energia a partir da fonte hidráulica. Depois eu falo um pouquinho melhor sobre isso, beleza? Aí vem outras usinas, enfim, tá? Bom, em relação às usinas brasileiras, olha aqui, moçada, maiores usinas brasileiras em funcionamento. Aí nós temos, eu quero fazer uma atualização nessa primeira tabela aqui, jogando Belo Monte aqui para cima. Belo Monte já está em funcionamento, tá? Então, meus queridos, assim, Belo Monte é a nossa primeira usina em termos de geração de energia. Aí depois vem a usina de Tucuruí, aí depois vem a usina de Paulo Afonso, lá no Rio São Francisco, né? E claro, se nós colocarmos a usina binacional de Itaipu junto, ela se torna a primeira. Mas das genuinamente nacionais, das totalmente nacionais, Belo Monte é a primeira e Tucuruí é a segunda. Tá? Paulo Afonso é a terceira. E assim vai. Se nós colocarmos Itaipu, Itaipu pega a primeira colocação. Beleza? Sempre lembrando, Itaipu, binacional. Certo? Seguindo aí. Gurizada, entre as bacias onde se gera energia no Brasil, a mais importante delas é a Bacia do Paraná. Tá? A Bacia do Paraná, que como vocês já devem ter lido, ela faz parte da grande Bacia Platina, que conta com os rios Paraná, Paraguai e Uruguai. Tá? O rio Uruguai, moçada, ele tem importância mais local, né? Pouca importância na geração de energia, mais importante na irrigação de grandes lavouras, especialmente lavouras de arroz, né? E também localmente, abastecimento de pessoas, dessedentação de animais, né? Pesca, enfim. Então, o rio Uruguai é realmente um rio importante dentro da Bacia Platina, mas a geração de energia é menos importante que o rio Paraná. O rio Paraguai, moçada, o rio Paraguai é um rio de planície. Ele é mais importante para a navegação, para escoamento, por exemplo, de minério de ferro e de manganês, ali do maciço de Urucum, em direção aos países do Mercosul, do que propriamente para a geração de energia, que acontece apenas nas suas cabeceiras, com pequenas centrais, com PCHs, já que é um rio de planície, não é bom para a geração de energia. E o rio Paraná, moçada, é a menina dos olhos aqui, no que se refere à geração de energia. A Bacia do Paraná, ela já tem 60% do seu potencial instalado, né? E vale a pena ressaltar, no Brasil, a Bacia do Paraná é a que possui o maior potencial instalado para a geração de energia. Aí vocês podem ver aqui, moçada, que logicamente a principal das usinas é a Itaipu, uma das maiores do mundo, ali perdendo apenas para Três Gargantas, como eu já coloquei para vocês. Essa usina é binacional, como nós já colocamos também, né, moçada? Vejam um dado aqui, ó. Essa usina de Itaipu sozinha, ela gera aproximadamente 24% da energia elétrica brasileira. Isso é uma informação assim importante. Vejam que o valor é extremamente alto. Ela está posicionada aqui na região sul do Brasil, mas ela manda energia para o sistema elétrico nacional, para todo o território nacional.
tá bem? É uma usina que é administrada pela empresa Furnas, né? Na verdade, o sistema Furnas é que faz a distribuição dessa energia pelo Sistema Elétrico Nacional, né, moçada? E assim, é uma usina que teve uma inundação de algo em torno de 1.200 km, 1.300 quilômetros quadrados, né, de área alagada, ou seja, não é um grande alagamento se comparado com outras usinas, como é o caso de Balbina, no meio da Amazônia, que chegou a inundar 2.300 quilômetros quadrados, então não é uma grande inundação. Claro que, como todo sistema de geração de energia a partir de hidrelétricas, teve danos ambientais, logicamente que teve, né? Mas a importância econômica dela é fundamental. Uma outra coisa, o Paraguai ele fica com 50% da energia gerada por Itaipu. Do total que pertence ao Paraguai, o Paraguai utiliza só 5%. O restante vende ao Brasil, né? A preço de custo. Beleza? Um preço menor do que seria o valor da energia se fosse pensar em questões mercadológicas, né? Mas esse valor menor, ele faz parte dos acordos da criação de Itaipu, quando na época o Brasil emprestou a grana para o Paraguai, para que o Paraguai entrasse com uma parte dele na construção da usina de Itaipu, tá? Então, na verdade, gurizada, o que nós temos aqui é uma grande usina de suma importância para os dois países, né? Para o Paraguai é uma geradora de divisas, né? Ou seja, o Paraguai vende energia e ganha dinheiro com isso. Para o Brasil, abastece o território em 24% da energia necessária. Aí depois tem outras usinas, como vocês estão vendo aqui, as mais importantes, ó, Porto Primavera, Jupiá, Ilha Solteira, São Simão, né? Além de uma série de outras que estão em afluentes, né, do Grande Rio Paraguai, que estão dentro da bacia... Grande Rio Paraguai, do Grande Rio Paraná. Outros rios que são afluentes do Grande Rio Paraná, que fazem parte da grande bacia do Paraná, que é esse conjunto drenado por afluentes e subafluentes aqui, beleza? E o rio principal, tá? Então, moçada buena, aqui está a nossa grande bacia do Paraná, como eu disse a vocês, vou repetir, a mais importante no que se refere à capacidade instalada para a geração de energia. Aí vem a nossa grande bacia amazônica. Na bacia amazônica, moçada, nós temos o maior potencial para geração de energia, só que é um potencial não instalado. Se aqui na bacia platina o aproveitamento é de 60%, aqui na bacia amazônica não chega a 2%, é 1, alguma coisa, tá? Então nós temos aqui algumas usinas mais antigas e alguns grandes projetos. Tá? Entre as usinas antigas, a que eu quero chamar a atenção de vocês antes de qualquer outra, Balbina. Usina de Balbina, moçada, lá no rio Atumã, ela foi construída com o objetivo de abastecer a Zona Franca de Manaus. Tá? Sabe que na Zona Franca de Manaus a gente tem uma indústria maquiadora lá, né, que produz relógios, que produz televisores, que produz motocicletas, enfim. Na verdade, os componentes são importados, são levados para o meio da Amazônia, lá na Amazônia acontece a montagem e a venda depois é para todo o território nacional e até mesmo para exportação. Mas o fato é o seguinte, Balbina, moçada, abastece a Zona Franca e é um grande exemplo de degradação ambiental. Ou seja, inundou uma área muito grande, como eu disse, foram mais de 2.300 quilômetros quadrados para pouca geração de energia. Tá? Então isso é um exemplo do que não se deve fazer. Usina de Balbina, lá no rio Uatumã. Depois, moçada, nós temos outra usina importante aqui, que é a usina de Samuel, no rio Jamari. Né? Essa também é uma das antigas aqui, explorando já rios que estão mais na porção oeste da Amazônia. Tá? Aí nós temos uma outra aqui chamada Coaraci Dunes, que está no rio Araguari, que também é importante, mas a informação mais importante relativa à nossa grande bacia amazônica, na verdade, duas grandes informações, né? Primeiro, usina de Tucuruí, que está aqui na bacia do Tocantins. Bacia do Tocantins, mostrada que pode ser posta junto com a bacia amazônica ou separada. Tá? Depois eu vou mostrar ela separada para vocês. Mas ela pode ser colocada junto, não há problema nisso. Então, a usina de Tucuruí, depois eu falo sobre ela, mas é uma importante usina que está aqui. Tá? Mas assim, entre todas, a mais importante é exatamente essa daqui. Tá? Moçada, aqui ó, na bacia do rio Xingu, nós temos uma usina que recentemente ficou pronta, que é a usina de Belo Monte. Tá? A usina de Belo Monte, na bacia do rio Xingu,
É a maior usina totalmente brasileira, como eu já disse a vocês, Itaipu é binacional. Então, entre as totalmente brasileiras, a Belo Monte é a maior delas, certo? E assim, moçada, Belo Monte gerou uma série de questões em torno dela. Primeiro, o custo da obra, que foi em torno de 30 bilhões. Segundo, a remoção de povos indígenas. Terceiro, a redução do nível das águas da chamada Volta Grande do Xingu, próximo a Altamira, lá no Pará, né? Então, tudo isso gerou uma série de problemas, uma série de paralisações na obra, mas enfim, a obra saiu, né? E a usina está gerando energia. Alguns números sobre essa usina, né, gurizada? Olha aqui, ó. Início das operações deveria ter acontecido em 2015, não aconteceu, né? Nós tivemos a usina operando totalmente no final de 2019. O custo, 25, mas alguns estimam 30 bilhões, tá? Que por conta de as questões que a gente já sabe, né? Desvios, gastos a mais, enfim. Mas a princípio o custo estimado era de 26 bilhões aproximadamente. Tá? Investimentos em ações socioambientais, ou seja, recuperação do meio ambiente, quase 4 bilhões. Potencial de geração, 11 mil megawatts. Energia garantida, 4.500. Como assim energia garantida? Na verdade, gurizada, esse potencial de geração ele só vai ser totalmente explorado se não acontecer em grandes secas. Tá? Porque a usina de Belo Monte ela usou um outro conceito, que é o conceito de fio d'água. Tá? O conceito de fio d'água significa que não há nessa usina grandes áreas inundadas. Tá? São pequenos barramentos que fazem a geração, que acumulam a água para a geração de energia. Eu não sei se vocês conhecem uma usina, mas uma usina hidrelétrica se trata de uma grande barragem, se represa essa água, e essa água represada movimenta as turbinas que acionam geradores para gerar energia elétrica mecanicamente. Então, na verdade, moçada, essa usina ela usou um outro conceito para poder reduzir os impactos ambientais. Para vocês terem uma ideia, a princípio, Belo Monte estava previsto, né, que Belo Monte inundaria em torno de 1.200 km². Tinha até outro nome, o nome seria Cararaú. Com o passar do tempo, né, houve uma mudança nesse projeto, e o projeto acabou conseguindo reduzir as inundações para 500 km², levando em conta, ou fazendo essa usina, tendo como conceito o fio d'água ao invés de grandes barramentos. Beleza? Remoção de pessoas, olha só, famílias removidas, 4.300, ou 16 mil pessoas, desmatamento de 160 km², e números de trabalhadores, vejam, isso aqui é impressionante, ó. Na época de pico, lá em 2013, chegou a quase 20 mil trabalhadores no grande canteiro de obras da usina de Belo Monte. Aqui alguns pequenos trechinhos para vocês fazerem uma leitura tranquila. Então vejam, essa usina, moçada, é a maior usina totalmente brasileira, tá bem? Em funcionamento, certo? Se nós considerarmos Itaipu como sendo brasileira também, não uma total binacional, né? Itaipu fica em primeiro, aí Belo Monte vem em segundo, Tucuruí vem em terceiro. Se nós considerarmos Itaipu como não sendo brasileira, já que é binacional, né? Aí a gente vai ter Belo Monte, depois Tucuruí, depois Paulo Afonso, enfim, beleza? Seguindo adiante, olha só. E quem é que administra a usina de Belo Monte? Na verdade, quem construiu, quem administra e quem lucra com isso é um consórcio. Vocês podem ver aqui, ó, são várias empresas que colocaram a grana para a construção de Belo Monte, né? E também que agora estão explorando, estão ganhando dinheiro com o Belo Monte, né? Esse conjunto aqui se chama Norte Energia, né? Que compõe ali os acionários é a composição acionária desse projeto Belo Monte, beleza? Seguindo, Bacia do São Francisco. Usar a Bacia do São Francisco, do Velho Chico, como vocês quiserem chamar aí, essa bacia, moçada, é uma das mais importantes do Brasil, principalmente, né, pelo fato de ela cortar o semiárido nordestino. Então, ela nasce lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais, como vocês estão vendo aqui, tá bem? E corta o semiárido. Ela abastece grandes projetos de irrigação, produção de frutas. Vocês sabem que hoje se produz no sertão nordestino, Juazeiro, Petrolina, por exemplo,
desde maçãs, até mangas, até mamão, até melão, até uva, né, moçada? A produção de vinho no Nordeste cada vez aumenta mais, inclusive, tá? Então, tudo isso com base na irrigação, e essa irrigação feita pelas águas do Velho Chico. Beleza? Então, além da questão da irrigação, dessedentação humana, dessedentação de animais, também nós temos geração de energia. E assim, na Bacia do São Francisco, o grande projeto que nós temos que ter em mente é o projetão não, é uma realidade, né? É projeto que saiu do papel, que está funcionando, né? É a usina de Paulo Afonso, que faz parte da CHESF, que é a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, que fornece energia para o Sistema Elétrico Nacional. Então, moçada, olha só, a usina de Paulo Afonso, ela é de fundamental importância, né? Mas temos outras aqui, tem Mochotó, tem Xingó, tem Três Marias, tem Sobradinho, né? São várias usinas ali que geram energia a partir das águas do Rio São Francisco, tá, beleza? E assim, então, como eu estava dizendo para vocês, não é somente na geração de energia, que esse rio é importante, mas também na dessedentação humana. E há um grande projeto aqui com relação ao São Francisco, que é um projeto recente, já que não está totalmente funcionando, né? Esse projeto é projeto de transposição do São Francisco, que é uma verdadeira novela, né? Projeto, ele já deveria estar totalmente pronto, ele teve seu início lá em 2007, com um custo estimado em 4,7 bilhões de reais. O custo dele já está passando de 8 bilhões de reais. Deveria ter sido totalmente inaugurado em 2017 e ainda não foi. Não foi totalmente inaugurado, tá? Então, na verdade, moçada, é um grande projeto que tem como principal objetivo levar água até os estados que tem seca, né, até o sertão nordestino, beleza? Essa água será levada por 2 canais, um eixo leste, que vai partir do reservatório de Itaparica, esse aqui é o que vocês estão vendo, ó, barragem de Itaparica, beleza? E outro que vai partir de Cabrobó, levando água para o sertão também. Bom, como vai funcionar, como irão funcionar esses 2 canais aí? Na verdade, moçada, são mais de 700 quilômetros de extensão de canais de concreto, cimento mesmo, né? Que formam 2 grandes cicatrizes no meio da caatinga, e esses 2 canais, eles têm como grande objetivo abastecer rios e açudes no sertão que atualmente secam, ou seja, que atualmente são intermitentes, né? Os que secam são chamados de intermitentes. Então, o grande objetivo desses 2 canais é tornar esses rios e açudes perenes, ou seja, com água o ano todo, beleza? Para que daí os governos locais possam fazer a distribuição dessa maneira aqui, ó. Olha só. Então, a partir dos 2 grandes canais, o projeto ele prevê a construção de uma série de pequenos eixos, né, que integrarão os estados, aqui os municípios, enfim, e que levarão água para essas áreas que necessitam. Então, vocês têm aqui, ó, eixos de integração, os 2 grandes eixos verdes, o eixo leste e o eixo norte. Mais de 700 quilômetros de extensão de canais de concreto. O azul, adutoras construídas e em funcionamento, já funcionando. O vermelho, adutoras planejadas e em construção. Tá? Então, quer dizer que o projeto, que já deveria ter sido inaugurado, ainda não foi. Quais são as controvérsias que se tem em torno desse projeto? Os críticos dizem, seria mais barato ter feito poços no sertão. Os críticos dizem também que essa água não chegará ao sertanejo pobre, que vai chegar somente a grandes projetos, vai chegar em locais que já contam com açudes, tá bem? Os críticos dizem que o custo é muito elevado para esse projeto, certo? E assim, que o projeto tem eficiência duvidosa. Por outro lado, o governo, né? O governo Lula, quem encabeçou esse projeto a princípio, beleza? O governo diz que é para acabar de vez com as secas no sertão nordestino, já que se fala nesse projeto há mais de século, tá? Claro que assim, você sabe que no Brasil funciona da seguinte maneira, né? A cada governo que entra, né, o planejamento muda. E aí nós temos os projetos sendo interrompidos, projetos sendo atrasados, não há uma continuidade, tá bem? Então é por isso também que não se tem essa transposição totalmente concluída ainda. O fato é
trocando em miúdos, que essa água será retirada do São Francisco, levada por 2 canais até o sertão, com o objetivo de abastecer rios e açudes que secam hoje. O custo maior da obra está exatamente em construir esses canais de concreto gigantescos aí, no meio da caatinga, lá no sertão nordestino. Beleza? Seguindo, aqui um textinho complementar para vocês, né? Que fala um pouquinho sobre a atuação dos presidentes, fala sobre Bolsonaro, fala sobre o Temer, né? Que foram um pouco sobre a Dilma, que foram os últimos governos federais aí, e a atuação deles em relação a esse grande projeto que é a transposição das águas do São Francisco, né? Sempre é bom lembrar o seguinte, ó, moçada, quando se fala em transposição das águas de São Francisco, a impressão que se tem é que o São Francisco vai ser mudado, o canal vai sair daqui e passar para cá. Não, não é isso. Apenas 1,2% das águas do São Francisco, um pouco mais de 1% das águas serão retirados, né, para se levar a água até o sertão. Pouco mais de 1%, beleza? Então, na verdade, não é uma transposição do rio, é um levante de águas, né? E com esses levantes hidráulicos, nós teremos, por meio de canais de concreto, essa água chegando até os sertanejos. Beleza? E por fim, gurizada, a Bacia do Tocantins. A Bacia do Tocantins, que eu havia falado anteriormente para vocês, ela pode ser posta junto com a Bacia Amazônica ou separada, tá bem? Então, quando separada, ela se apresenta dessa maneira aqui. A Bacia do Tocantins pode ser chamada também de Tocantins Araguaio, né, ou Araguaia Tocantiana, como vocês quiserem. O fato é que nessa bacia aqui nós temos 2 usinas que merecem destaque. Primeiro, a usina de Estreito, que é de importância menor, e segundo, a de Tucuruí, que é uma grande usina brasileira, e que é bom vocês lembrarem o seguinte, Tucuruí, moçada, ela foi criada para abastecer um grande projeto, que é o Projeto Carajás, e esse Projeto Carajás é um projeto de extração de minério de ferro na Serra dos Carajás, no sudeste do Pará, onde está a maior jazida mineralógica da face da Terra, que chega a ser chamada de uma anomalia. Então, o objetivo de Tucuruí foi exatamente esse, tá? E a bacia tem 40% do seu potencial aproveitado com geração de energia. Aqui abaixo eu coloquei um pequeno trechinho para que vocês façam uma leitura caseira, tá? E para finalizar, moçada, só quero reforçar aquilo que eu havia falado anteriormente, no começo desse assunto para vocês. Há uma desproporcionalidade. Ou seja, moçada, onde nós temos mais gente, nós temos menos água, tá? Só observar o mapa que isso fica bem claro. Esse mapa é da Agência Nacional de Águas, da ANA, né? Certo? E aí nós temos assim, ó, lá na região norte do Brasil, onde tem menos que 10% da população nacional, lá está quase 70% da água do nosso território. Lá no sertão nordestino, na região nordeste, digo, né? Corrigindo aí, na região nordeste, que nós temos quase 30% da população brasileira, apenas 3% das águas. No sudeste, que é o coração geoeconômico do Brasil, mais indústrias, mais gente, mais serviços, né? Quase 42% da população, mais de 40% da população brasileira, 6% das águas. E aqui no sul, 7% das águas para quase 15% da população brasileira. Beleza? Então, há uma distribuição muito irregular, né? Uma desproporcionalidade entre as diversas regiões brasileiras no que se refere à distribuição de água pelo território nacional. No mais, um abraço, eu aguardo vocês nos nossos canais de relacionamento, né, moçada? Preciso que vocês deem aquela estudada caseira, olhem os livros de vocês, façam alguns exercícios, né, para a gente voltar a conversar. No mais, foi um prazer, um abraço, felicidade, paz e amor a todos.